A gente veio para essa vida com uma missão. Todos nós temos uma energia de destaque na vida. A gente só precisa entender como ativá-la. Então bora que eu vou te explicar. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo eu quero abordar com vocês sobre o Sol no mapa astral. O Sol no mapa astral, gente, ele é extremamente importante porque você saber o seu signo, né, entender ali a energia do seu signo solar é maravilhoso. Mas saber como ativar essa vibração de destaque, de sucesso, dependendo da área onde você tem ele, é muito melhor. A área onde a gente tem o nosso Sol é a área que a gente precisa entender, desenvolver. Quanto mais conhecimento você tem, mais chave você acessa para a sua prosperidade. Então peço para você abrir seu mapa astral agora e enxergar onde que tem esse íconezinho aqui, ó. Ele é a representação do Sol. E trabalhar com essa energia e ter entendimento dela vai te ajudar absurdamente a você saber qual é o melhor caminho para sua vida. E parar de se esconder também. Então bora lá? Vou explicar agora o Sol por cada casa do mapa. Se você tem Sol na casa 1, é importantíssimo você entender que você não pode se esconder nunca. Você precisa ser você exatamente do jeitinho que você é, independente do que aconteça. O Sol na casa 1 são de pessoas que são autênticas, identificam exatamente quem se é e não pode ter vergonha de mostrar ao mundo exatamente ali as suas características pessoais. São pessoas, inclusive, que ajudam os outros a saírem ali da escuridão, das sombras, do medo, de existirem, né, de serem elas mesmas. São pessoas que tendem a ser referência, são líderes. Então, quanto mais você observar, quanto mais você entender quem você é e não ter medo de se expor, mais você vai crescer na vida, certo? Cuide do seu corpo, cuide aí da sua imagem, que essa é a chave maior para o seu crescimento. Se você tem Sol na casa 2, é importante você entender sobre a sua segurança de vida. O Sol na casa 2 fala sobre o nosso valor pessoal, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e a nossa segurança, tá? Então é importante você trabalhar, entender ali seus ganhos, a sua renda, entender que você precisa trabalhar, ter o seu dinheiro, mas que não pode ser de uma forma onde você não tenha controle. É importante você dar passos, é importante você saber administrar seus bens, é importante você ali ter entendimento que a sua construção, né, o seu dia a dia, a sua materialidade, precisa estar de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que você ambiciona. Então, quanto mais você conquista as suas coisas, quanto mais você constrói, quanto mais objetivo você for diante ali das suas escolhas de vida, mais você vai crescer. Certo? Então é sobre aquilo, quanto mais eu trabalho, conquisto as minhas coisas, quanto mais eu vou atrás daquilo que é importante para mim e vejo esse resultado, mais eu tenho ali a vida brilhando no meu caminho, certo? Então são pessoas que têm um caminho muito com o empreendedorismo, com dinheiro, com o crescimento, com a prosperidade, mas não podem abandonar o barco porque as coisas são difíceis, tem que ser teimosos ali naquilo que quer. Se você tem Sol na casa 3, você é um comunicador nato, são pessoas que têm ideias, são pessoas que precisam expor seus conhecimentos, expor ali aquilo que pensam, são pessoas que vieram também influenciar através das palavras, certo? A casa 3 ela fala sobre a gente não deixar escondido os nossos pensamentos, fala sobre a importância da gente falar para o outro, né? Expressar para o outro, até mesmo ensinar o outro sobre aquilo que a gente sabe. São pessoas que têm uma conexão grande com rede social, né, com as mídias digitais, com marketing também. Então são pessoas que sabem, inclusive, vender as coisas muito bem. Então a sua palavra aí, ela tem um holofote muito grande. A responsabilidade sobre aquilo que se diz é muito importante, tá certo? Então, se você não tem certeza, melhor não falar nada. Mas as suas palavras são aonde vai te levar, né? São elas que vão te levar a grandes mundos. Então, não esconda as suas ideias. Fale, se expresse, porque as pessoas se conectam e ali você encontra o seu propósito de vida. Se você tem Sol na casa 4, é muito importante que você entenda sobre a sua raiz de vida, tá? Então, ter uma conexão muito forte com a família ou até mesmo, né, boas resoluções sobre questões familiares. Geralmente, pessoas de Sol na 4 precisam aprender entre os seus a questão do laço, a questão da nutrição emocional, a questão do entendimento ali entre o que é família, sobre pessoas que quer estar próximo. Não é importante, assim, até falo, né? É importante ter uma boa relação, um bom vínculo, seja com a sua família ali natal, sua família, né, que seja sua mesmo, ou que você venha a criar ao longo da tua vida, tá? O Sol na casa 4 fala sobre ter uma boa ligação com a ancestralidade, com aqueles que vieram antes de você e que te permitiram estarem aqui, né? Então a forma da onde você tem assim a sua nutrição, o seu acolhimento emocional com os seus é muito importante. É entender também que a vida ela não é sozinha, né? Quanto mais a gente tiver colo e dar colo para os nossos, mais a gente entende também ali a troca importante emocional.
certo? Então, se você tem Sol na 4, é importante você não só se importar com o trabalho ou com seus projetos na vida, e sim com a sua raiz, com os seus. Porque quanto mais você cuida dos seus, mais você vê também a sua vida caminhando muito melhor. Se você tem Sol na casa 5, é muito importante que você seja autêntico, que você não tenha medo da rejeição, que você não tenha medo de se mostrar, que você não tenha medo dos palcos, porque a casa 5 é uma casa de criatividade, de autoconfiança, de vaidade, de prazer. Então, quanto mais você se dá prazer, quanto mais você se sente sendo você, mais você vai perceber que a vida, ela abre as portas para ti. Certo? A casa 5, ela fala sobre ter hobbies, ela fala sobre você levar a vida de uma forma responsável, claro, mas sem esquecer daquilo que você gosta, sem se esquecer de se nutrir, digamos assim. A casa 5, ela é uma casa de vaidade, então ela fala sobre autocuidado, sobre a beleza, né? Sobre a forma ali de você enxergar, de se enxergar e falar, eu me amo, eu gosto de mim, eu me valido pelo aquilo que eu sou, independente das críticas que eu tenho. Quanto mais você se posiciona na vida, quanto mais clareza você tem sobre si mesmo, quanto menos medo você tem das críticas dos outros, mais você percebe que a sua vida caminha, certo? Então seja você, e assim você vai ter um caminho lindo de crescimento. Se você tem Sol na casa 6, você tem uma energia muito forte de dedicação. Pessoas de Sol na 6 são pessoas que não podem abandonar o barco aí no meio do caminho sobre aquilo que quer conquistar. São pessoas que precisam ter disciplina, precisam construir as suas coisas, precisam entender que a vida ali, o equilíbrio da sua rotina é muito importante. Ter uma rotina de desenvolvimento pessoal e profissional é muito importante. Cuidar da saúde é muito importante também, então da sua alimentação, do seu bem-estar, é extremamente importante. Mas a casa 6 é uma casa de servir, né? São pessoas que geralmente seus projetos profissionais precisam girar em torno de alguma forma de servir ao outro, de trazer resoluções para o outro, né? Então, já vi até mesmo pessoas de Sol na 6 que eram terapeutas ou até mesmo que trabalhavam com algum tipo de serviço aí, né, para clientes e tudo mais que facilitavam a vida. Porque a casa 6 é sobre isso, é sobre práticas, desenvolver práticas no dia a dia para que gere ali uma questão muito de resolução de questões alheias, tá? Mas a casa 6 é sobre dedicação, é sobre você ter ali a construção, parar de abandonar as coisas no meio do caminho. É sobre você começar algo, desenvolver, se aperfeiçoar e ser bom naquilo, porque é onde vai te levar para a prosperidade. Se você tem Sol na casa 7, você precisa aprender que a sua ligação de crescimento, ela é através do outro, ela vem através do outro. O Sol na 7 é um sol de parcerias, né? É um sol onde fala que pessoas na sua vida, seja a sociedade, seja parcerias mesmo de vida, sejam relacionamentos, tendem a crescer para você, tendem a te trazer oportunidade, sorte. Então é aquela pessoa que não pode pensar sozinha ou querer viver eternamente sozinha. São pessoas que precisam ter troca, networking. E até mesmo um relacionamento, alguém que você vem ali, né, se relacionar, pode ser uma grande chave de crescimento para você alcançar ali o seu propósito. Mas são pessoas que precisam trabalhar essa conexão com o outro para ajudar, inclusive, a criar uma ponte, para se ter uma ponte de prosperidade, tá certo? Então, Sol na 7 fala sobre a vivência de uma forma ali, não em conjunto, mas em dupla. E quanto mais você se conecta com o outro, mais o outro te ajuda também a desenvolver aí a sua identidade, quem você é, os seus projetos pessoais. Então entenda que parcerias é de suma importância para o seu brilho pessoal. Se você tem Sol na casa 8, é importante que você aprenda aí com a transformação da vida, né? A casa 8 é uma casa de regeneração, de mudanças, de crescimento. É uma casa que fala muito sobre você entender que é importante você encarar os seus tabus de vida, encarar as suas sombras, não ter medo das mudanças, aprender realmente a encarar você, né, aquilo que você é, não ter medo também de enxergar a vida nua, né, como ela é. Então a casa 8 são pessoas que vão passar por grandes mudanças, grandes transformações e cada vez que elas bloqueiam, cada vez que elas congelam diante dessas mudanças, elas tendem a travar sua própria prosperidade. Então é aquilo, né? Deixa a vida te levar, deixa a vida te mostrar que existem coisas melhores e que existem fins que são importantes para que realmente haja aí uma regeneração, uma cura. Então nem tudo na tua vida vai ser para sempre, nem toda relação, nem todas as questões vão ser para sempre e você precisa trabalhar isso, né? A sua mudança de vida. Quanto mais medo você tiver da mudança, mais você vai perceber que a sua vida não caminha. Então a casa 8 é uma casa de encarar tudo aquilo que a vida às vezes tenta te mostrar e você tem receio. É aquilo, né? O encarar das próprias sombras para que possa se crescer.
Se você tem Sol na casa 9, você veio expandir nesse mundo. São pessoas que precisam aprender, conhecer, aprender a estudar muito, ser aquela pessoa que veio se aperfeiçoar, não ter medo do conhecimento, né? Buscar literalmente para o mundo, entender melhor sobre a vida, entender melhor sobre outras questões, outras culturas, outros povos. São pessoas que precisam estudar realmente para que elas possam crescer cada vez mais e prosperar cada vez mais. Questões de viagem é muito importante, porque como é a casa 9, é a casa da expansão, se você fica só na mesma bolha, é como se você ficasse ali seu pé na areia, né, um pé na terra e não saísse nunca mais, até mesmo impossibilitando a sua expansão de vida, de negócios, uma expansão pessoal. Então a casa 9, ela fala, né, para quem tem esse sol aí, sobre você conhecer o mundo, estar em conexão com outras pessoas e ter fé também, porque a fé, ela tem uma conexão com valores, né? Então, se você tiver seus valores muito bem estabelecidos sobre alguma crença, sobre alguma ideologia de vida, é importante que você utilize ela no seu dia a dia para sua visão, para o seu crescimento. Então, se você tem alguma religião ou se você não tem nenhuma, a importância de você ter essa prática diária para que você possa expandir. A conexão com a religião, ou, né, se você não tiver ela, é muito importante para que você se idealize no mundo. Né? É sobre o seu valor, a sua crença, que você se identifica aí perante ao mundo, tá certo? Então são pessoas também que têm um caminho para ensinar muito grande, então grandes professores, pessoas que vão passar um conhecimento de uma forma muito mais profunda. Então é sobre absorção de conhecimento, até mesmo repasse de conhecimento, mas exploração do mundo. Quanto mais você se entrega para o mundo aí, para a liberdade, mais você sente também pertencer a algo maior. Se você tem Sol na casa 10, você é uma pessoa que você veio se dedicar na sua carreira, na sua reputação, construir a sua reputação. São pessoas que precisam fazer ali, né, o seu legado, o seu propósito, algo muito maior. Então o seu trabalho, ele não tem só uma conexão só com o trabalho em si, ele vai ser uma referência, né? Ele vai ser visto pelos outros. Então, a casa 10 fala sobre a importância de você se conectar com seus objetivos profissionais, né? Com seus objetivos materiais, do qual você entende que aquilo que você quer, você precisa alcançar, você busca alcançar. Então, são pessoas que não podem desistir no meio do caminho, precisam ser persistentes, terem metas, né? Buscar ali se dedicar à sua carreira. Geralmente conheço muita gente que já fez um mapa comigo, que tem Sol na 10 e que às vezes questões familiares ou questões às vezes dos outros acaba gerando ali um grande impacto na vida dessa pessoa e ela não pode. Ela tem que entender que ela, claro, né, tem que ajudar aqueles que precisam, mas ela também tem que entender que ela tem que se dedicar ao dela, porque você veio nessa vida com esse propósito, né, de construir o seu legado material, né, deixar seu nome, criar as suas coisas. Então o Sol na 10 é sobre isso, porque o holofote ele tá dentro da sua carreira. Quanto mais você se dedica, mais você cresce, mais você prospera. Se você tem Sol na casa 11, você tem uma ligação muito forte, um brilho muito forte com o coletivo, com grupos, com amigos. A casa 11 é uma casa que fala sobre você estar em conexão com pessoas. Você entender que assim a sua força, a sua energia, ela acaba aí resvalando nos outros, né? Acaba sendo uma influência para as outras pessoas. E você tem um caminho muito forte com comunidades. A comunidade, ela brilha para você, né? E a casa 11, ela fala também sobre ideias diferentes, criatividade, liberdade. Então, geralmente, pessoas de Sol na casa 11 têm que aprender com isso. Elas não vão ser parecidas com os outros, elas vão ter ideias completamente diferentes que destoam da realidade atual, porque a casa 11 é uma casa de pensamento futuro, é uma casa que traz aí sonhos futuros, metas futuras, que às vezes não está cabendo na realidade da humanidade nesse momento. Então você precisa trazer sempre isso, essa sua visão, para que você caminhe, para que você brilhe e que não permitam também te colocar ali dentro de um quadrado, né, dentro de uma caixinha, porque você tem muitos pensamentos. Mas quanto mais contato você tiver com pessoas, sejam amigos, seja grupos, comunidade, coletivo, mais você vai entender, mais você vai sentir a sua energia brilhar. É como se as pessoas enxergassem você literalmente como uma referência. Então tem muito caminho com a tecnologia, né, com as mídias digitais também. Então traz ali uma conexão muito profunda com o outro. Então entenda que o seu brilho, quanto mais você se isola, mais você vai perceber que as coisas dão caminho. Quanto mais você se joga no mundo e se desprende e vai também desbravar em outras pessoas, mais você sente a sua energia fluir. E se você tem Sol na casa 12, aqui a gente tem um brilho sutil, né? A casa 12 é uma casa espiritual, é uma casa que nos conecta com a gente mesmo, né? Com o nosso interior. Então é importante que você tenha conexão muito profunda com o seu autoconhecimento, com a sua busca pessoal, né? Com a sua espiritualidade. Então é uma casa que fala muito sobre a importância de meditar,
de buscar ali técnicas, né, ou até mesmo práticas diárias para que você se identifique com o ponderável, com o universo, com a espiritualidade. Porque a espiritualidade tem uma atuação muito forte, muito profunda na sua existência, mas são pessoas que também vêm nessa vida, além de desbravar também dons artísticos, que é muito comum de Sol na 12, também tem essa conexão com o outro, né, de ajudar pessoas e trabalhar também, né, ganhar dinheiro ajudando também outras pessoas através do seu trabalho. Então é comum você ver terapeuta, você vê oraculista, né, você vê pessoas ali que se conectam, que trazem mensagens para os outros, espirituais, de ajuda, de conhecimento terapêuticos, até mesmo mais místicos, né? Justamente para ajudar aqueles que precisam. Também é comum você ver Sol na 12 pessoas que têm um caminho ali com a área da saúde, que, enfim, de uma certa forma tem um trabalho de ajuda à humanidade, de empatia. E empatia é muito importante. Você só brilha nessa vida se você aprender também o valor do outro, a validar o outro também, não só a si mesmo. É meio que você matar um pouco o seu ego para poder ajudar o outro também a crescer, a se desenvolver. Então, o Sol na 12, ele pede isso, nessa sua ligação muito profunda também com sentimentos alheios. E de uma certa forma, se você puder em algum momento da sua vida, fazer um trabalho social, tá? Ajudar pessoas que precisam também, não querendo nada em troca. Assim você vai sentir a sua energia de felicidade, que naturalmente acaba ativando a sua energia de prosperidade. Bem, meus amores, então essas foram aí, né, as casas do mapa, o Sol brilhando em cada uma. E eu espero que você tenha entendido, porque cada energia, cada casa traz uma chave, e quanto mais conexão você tiver com essas chaves e você girar, né, essas chavinhas, mais você vai sentir a sua vida desenvolver, tá? E o Sol é aquilo, a gente veio ativar, a gente não nasce sabendo. Então pode ter alguma energia que você perceba que você não conseguiu ainda desenvolvê-la, até mesmo por questões, bloqueios pessoais que você não sente ali girando, mas quanto mais você também entender e tentar desenvolvê-las, você vai sentir que a vida ela vai caminhar aí numa nova cor, tá certo? E essa é a importância de você fazer seu mapa, porque isso vai te ajudar também a ter clareza, tá? E se você quiser, vou deixar aqui embaixo o link para você clicar, eu faço aí o seu mapa com o maior prazer, o agendamento é para isso, para a gente ter uma conversa muito profunda sobre a sua vida num todo, né? Seu crescimento, a sua existência, tá certo? E eu espero que você tenha gostado. Não deixa de dar like nesse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, que eu estou sempre trazendo aqui conteúdos novos. Comenta aqui embaixo para eu saber aí onde que tá seu Sol, qual casa que ele tá. E a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado, então até a próxima. Um beijo grande.